Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Duas Faces de uma Mesma Moeda. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o intuito de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Farley Monteiro Filho. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês encarecidamente, possam compartilhar esse nosso devocional, porque o que ele tem de mais importante é a palavra de Deus que nós leremos. Então, muita gente não tem oportunidade, ou não quer, enfim, abrir a palavra de Deus. E a gente faz isso, dá de mão beijada, a gente abre aqui, lê e aproveita essa liberdade religiosa que nós temos. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço para vocês compartilhem essa mensagem para que outras pessoas possam, então, ouvir a palavra de Deus. Quero pedir para vocês também, que se não se inscreveram no canal, que o façam. E, assim, aciona o sininho, se puder, deixa uma mensagem. Vamos fazer com que o algoritmo entenda que o nosso canal é importante. É isso. Agora eu quero pedir que você me acompanhe numa oração, para que nós possamos compreender o que nós vamos ler. Tá bem? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que nós possamos compreender as duas faces de uma mesma moeda, que nós possamos saber diferenciar, porque a tua palavra nos mostra isso. Que nós possamos estar atentos para aprender tudo que o Senhor tem para nos ensinar e não só ouvir, mas colocar em prática. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o texto que nós leremos hoje é Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. E vai falar aí de um amor que se manifesta. Jesus é convidado pelo irmão Simão, o fariseu, para um jantar. E durante esse encontro, uma mulher conhecida como pecadora entra, chora aos pés de Jesus e unge-os com perfume e os seca com o seu cabelo. Esse gesto é por amor. Não é um amor que quer aparecer, que está buscando mérito, mas é um amor que nasce da consciência do perdão recebido. Ela não fala, mas seu coração fala por meio das lágrimas que ela derrama aos pés de Jesus. Então a gente entende o quê? Que a graça de Jesus é uma graça que transforma. O irmão Simão, o que ele faz? Ele olha aquilo e fala, nada bom. E ele pensa, E aí ele julga a mulher e acaba questionando Jesus. Mas Cristo revela que quem muito é perdoado, muito ama. A graça é o outro lado da moeda. É o favor que a gente não merecia, que vai nos libertar e vai nos restaurar. Jesus não apenas, ele perdoa, mas ele devolve a dignidade, mostrando que a graça não ignora o pecado, mas vence o pecado pelo amor. Isso é maravilhoso. Qual que é a lição central, então? É que o amor e a graça estão ali juntinhos, irmãos gêmeos. A graça abre o coração para o amor. O amor é a resposta natural à graça. Separados, o amor e graça são incompletos. Juntos, eles revelam o caráter de Deus. Bom, moral da história. A mulher, ela não foi salva porque estava chorando, mas pela fé que reconheceu o amor e acolheu a graça.
Jesus acaba ali aquela situação dizendo o seguinte, que a fé dela a tinha salvado. E disse, pode ir em paz, você está salva. Então, essa é a paz. Essa paz é o resultado da união entre o amor e a graça. O perdão que cura e o amor que renova. Amém? Então, vamos ler o nosso texto que está em Lucas 7, de 36 até 50. Então, como eu sempre digo, eu vou ler aqui na minha tradução, que é a nova tradução na linguagem de hoje, mas vocês peguem a sua Bíblia e leiam na tradução de vocês, tá bom? No final vai dar tudo certo. E diz assim, ó. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então, ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. E Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Duas Faces de uma Mesma Moeda. E o versículo escolhido pelo irmão Farley Monteiro Filho é o 47, que diz: Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Bom, se alguém perguntasse para mim sobre a relação entre o amor e a graça, eu diria que são duas faces de uma mesma moeda. Nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê que Cristo, na prática do amor, cheio de graça, ele divide o mesmo espaço com um fariseu e com uma pecadora. Então, presta atenção, que o amor e a graça de Jesus não tem a ver com o que a gente faz, nada disso, mas com quem ele é. E ele é um Deus cheio de graça e cheio de amor. Jesus, então, nesse texto que a gente acabou de ler, ele dá uma dura, ele confronta Simão usando o quê? Uma parábola, em que o próprio Deus é apresentado como um credor, que oferece o perdão como liberação e anulação de toda a dívida, ilustrando o que o Senhor faz por nós. Quanto mais eu me vejo no direito e merecedor, última bolacha do pacote,
Mas eu vou cobrar e criticar. Eu vou falar, nossa, tá vendo o que aquela pessoa tá fazendo? Olha isso aí, imagina. Não tem nem cabimento. Mas quando eu percebo, quando eu me apercebo, quando eu noto que eu sou o alvo da graça de Deus, aí a gente percebe. Aí eu percebo que maiores serão minha renúncia, ações de graça e amor. Então, meu irmão, minha irmã, se você está lutando contra o perdão, é porque talvez você ainda não tenha entendido quem você é e o que Cristo faz por você. Você não percebe o que ele fez por você, você não consegue perceber. Isso é muito triste. Por quê? Porque o perdão de Deus, ele transforma o coração humano. E ele gera um ciclo de graça que se reflete em atos concretos de perdão, amor e serviço. Então, se você não consegue entender quão miserável você é e quão imensa é a graça do Senhor e seu amor, realmente você vai ficar aquém. Tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. Se você está lutando contra o perdão, acha, não mereço, ou sei lá, é porque talvez você ainda não tenha entendido quem você é e o que Cristo já fez por você. Amém? Então, faça uma autoanálise, olhe para si, veja que, assim, nós não somos dignos de nada. E se não fosse a graça e o amor de Jesus, estaríamos totalmente perdidos. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando o seguinte, que nós que sabemos que amor e graça são duas faces de uma mesma moeda, para nós o abraço dá super certo. Ó, e sabe outra coisa que vai dar certo? É você decorar o versículo deste ano, porque no momento oportuno o Espírito Santo poderá lembrá-lo dessa verdade eterna que pode lhe ajudar. Então, ó, o nosso versículo é o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda.